Boa noite, estamos começando o Papo Aberto e é um prazer ter a sua companhia em mais essa noite de segunda-feira aqui na TV Canção Nova. A minha convidada desse primeiro bloco é pesquisadora no Instituto Adolfo Lutz, biomédica e doutora em Ciências Biológicas. Seja bem-vinda, Kátia Oliveira, para a gente conversar um pouquinho aqui no nosso programa sobre a pesquisa científica e também sobre, de uma maneira especial, sobre a sua área. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um privilégio poder estar aqui nessa noite, partilhando aí um pouquinho do nosso dia a dia. De vez em quando a gente vê dentro de casa mesmo os nossos filhos dizerem assim, eu quero ser cientista. Não é? Isso é muito legal porque a gente já vê que ele está interessado em descobrir o mundo, está focado em pesquisa, está focado em estudo, está interessado aí, já em orientar a sua carreira. Mas quando se fala de pesquisa científica é um universo muito amplo, não é verdade? Então a gente tem cientistas em várias áreas. E eu queria saber de você quais são os grandes desafios que os cientistas hoje no Brasil enfrentam, aqueles que fazem a pesquisa científica. Qual é o maior desafio para eles ou os maiores desafios que enfrentam no presente momento? É interessante pensar isso, né? Quando a criança pensa, eu quero ser cientista, vem aquela visão do CSI, das pessoas de jaleco com equipamentos maravilhosos e que se resolve as coisas em poucos dias, né? O desafio hoje é ser pesquisador, tem também esse aspecto, mas não é só isso, né? Então, hoje, realizar pesquisa científica no Brasil é uma realidade bem desafiadora, mas nós podemos dizer que teve uma grande evolução nos últimos anos, né? Tem vários limitantes na pesquisa científica. Um grande limitador é recurso financeiro, que é o principal? Já foi no Brasil. Hoje em dia nós vivemos um momento melhor, né? É a formação de pesquisadores, que também nós já conseguimos superar isso no Brasil, e também a dificuldade logística da pesquisa, né? Por exemplo, quando a gente fala de recurso financeiro, o Brasil deu grandes saltos ultimamente, em especial o estado de São Paulo tem uma quantidade expressiva de recursos para a ciência, mas que comparado com outras nações que efetivamente fazem pesquisas de alto impacto, de alto nível, o orçamento brasileiro ainda é bastante reduzido, mas melhorou muito nos últimos anos. A formação de pesquisadores, nós também já superamos isso. Há décadas atrás, nós não tínhamos o que nós podemos dizer de um conjunto de cérebros no Brasil, né? E por que isso? Não tinha porque não tinha incentivo? Não, na verdade, porque não tinha a formação de cientistas, né? Os primeiros cientistas, efetivamente, que vieram atuar no Brasil foram cientistas que vieram do pós-guerra para cá. Então, toda a pesquisa, todos os institutos de pesquisa, se nós formos observar o seu início, são pesquisadores europeus ou americanos que vieram para o Brasil e iniciaram esse processo. Porque a formação da academia brasileira é muito tardia comparada com as nações europeias, com os Estados Unidos. Então, se criou os cursos de pós-graduação, começou a se gerar doutores, mas havia pouquíssimos doutores. Hoje nós já temos um número expressivo de doutores no Brasil, né? São milhares de doutores que são formados anualmente. Então, isso também já não é mais limitante. Muito bom. O limitante hoje é absorver esses doutores. Agora nós estamos numa fase delicada, porque agora o governo, tanto federal quanto estadual, consegue gerar muitos doutores. A quantidade de doutores no Brasil não é mais limitante, mas como absorver essa mão de obra especializada continua sendo, criar vagas para o desenvolvimento da pesquisa. E um dos outros aspectos bastante limitantes é ter acesso aos equipamentos e insumos importantes para a pesquisa científica. Então, tudo que essencialmente que nós consumimos e que nós necessitamos para fazer não é produzido no Brasil. Ou minoritariamente o tipo de equipamento e reagente que a gente produz. Esse acesso ele é difícil por quê? Por causa da questão da importação? Questão da importação. É o maior limitador, né? Demora, por exemplo, uma coisa que o pesquisador tem uma ideia nos Estados Unidos, ele pede hoje, amanhã chega no laboratório dele. Numa situação extraordinária, depois de 4 dias. Aqui, quando você importa alguma coisa, demoram 3 meses. Se você tiver sorte, a alfândega liberar tudo certinho. Então, isso é bastante limitador. E o recurso, porque tudo para nós custa 5 vezes mais. Então, nós temos menos recurso e um custo muito maior.
e um tempo muito maior. E o tempo não tem preço, né? É. Então, a competição é bem difícil com o exterior. Mas, quando nós vamos para o exterior, nós vemos que os cientistas brasileiros têm capacidade de competir e discutir e realizar pesquisa tão suficiente, tanto quanto qualquer outro cientista no exterior. Muitas vezes... Porque os meios estão à mão, né? E na verdade nós somos até criativos mesmo. Pela essa dificuldade, nós temos que ter outras soluções, outras ideias. Isso é até um diferencial. Muitos pesquisadores do exterior falam, eu quero aluno brasileiro. Sul-americano, na verdade, porque sabe... Dá um jeito, né? Dá um jeito. A gente aprende a dar um jeito. Né? A gente tem que fazer e a gente tenta fazer o melhor que pode com o que consegue, mas é ser herói. A gente não pode parar no jeito, né? Porque muitas vezes até diz, tem um jeitinho brasileiro. Não. Jeitinho brasileiro é uma qualidade, é uma coisa boa, porque entra aí a questão do improviso, da criatividade. Mas o que a gente não pode fazer é parar no jeito, é o que a Kátia está dizendo aqui pra gente. Ótimo que a gente tem esse talento, essa versatilidade, mas os recursos precisam chegar, né? E as condições de trabalho, porque hoje não é difícil um pesquisador conseguir verba, um bom pesquisador. Mas o problema é você fazer com que essas coisas cheguem ao seu laboratório de forma adequada, porque muitas vezes você compra um reagente caríssimo, $5.000 um kit, que fica parado na alfândega semanas. E o pessoal da alfândega tem que manter no gelo, e quem garante que ele manteve no gelo, e aí você perde o kit caríssimo, e perdeu o tempo, e você testa no laboratório e não funciona. Então, esse é um limitador muito importante atualmente. Você tem referência de alguma outra nação que vive um problema parecido, ou viveu um problema parecido com o do Brasil e conseguiu abrir aí um caminho, conseguiu resolver essa questão? Olha, que vivem problemas semelhantes, acho que todos os países da América do Sul. Mas também não resolveram, né? Ah, não. Nós, no Brasil, é ainda o melhor cenário na América Latina para fazer pesquisa científica, né? Países que têm soluções fantásticas são a Comunidade Europeia e a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, mas eles também são produtores e a mentalidade de importação lá é muito diferente, né? A legislação favorece muito. Vou dar um tiro aqui no escuro, né? Posso até estar dizendo aí uma bobagem, mas, por exemplo, Cuba já foi uma referência no campo médico, acho que ainda é, não é isso? Em algumas áreas parece que sim. É um país de caráter latino-americano, não é? Com dificuldades muito parecidas com a nossa. Nesta área, eles conseguiram resolver? Ou... Não. Mesmo pesquisa jeito? científica em Cuba, a não ser nesses pontos, alguns campos específicos da medicina, é praticamente inexistente. Quando a gente fala pesquisa científica de alto impacto, que produz publicações importantes, que geram resultados, é praticamente inexistente que eu tenha notícia, né? Não também que eu seja um especialista na área, mas é difícil. Porque você precisa de recurso, você precisa de tecnologia. Se nós não somos geradores de tecnologia, nós somos importadores. E aí começa um monte de questões que limitam a ter acesso a isso. Agora, uma coisa interessante, altamente questionável, né? Porque é um jeito do país se dizer, de se colocar em meio às nações, né? De progredir e ver as pernas amarradas desta maneira é uma coisa assim quase que incompreensível. Depende muito do que o país entende como é prioridade. Então, os países que hoje se destacam investiram muito em educação e desenvolvimento tecnológico no passado, que é um investimento que demora tempo para dar retorno. Eu invisto hoje no incerto para que as pessoas consigam se desenvolver profissionalmente e desenvolver tecnologias que, se dá certo, enfim, você vira pioneiro nisso. Então, esses países investiram muito há séculos atrás. Nós agora estamos começando a investir. Então, é natural que nós tenhamos esse atraso. Certo. Qual é a formação necessária para a pessoa ser um pesquisador? O que o diferencia dos demais? Então, na verdade, todo pesquisador tem um curso de graduação numa área, depois começa os cursos de pós-graduação. Em geral, o mestrado, mas principalmente o doutorado. Aí depois do doutorado que a gente fala que você é um doutor em ciências, todo doutor é doutor em ciências, aí cada um tem a sua área, né? No meu caso, eu sou biomédica na graduação e fiz doutorado em bioquímica. E depois, em geral, hoje em dia é muito comum agora fazer um pós-doutorado. Eu fiz pós-doutorado também, tem pesquisadores que fazem um pós-doutorado, 2 pós-doutorados, vão para o exterior fazer pós-doutorado, ou vão para o exterior fazer uma parte do seu doutorado. E aí você cria
começa a ter uma base científica para começar a desenvolver suas próprias pesquisas, né? Você sempre faz essa formação em grupos de pesquisa fortes, né? Onde você é formado, e aí, depois disso, você começa a sua trajetória pessoal. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, Kátia. No que você está trabalhando, o que você está pesquisando, o que você pretende, qual o seu anseio diante da sua pesquisa? Então, eu trabalho com genômica de parasitas, né? Então, eu estudo todo o genoma de um parasita específico no momento, que se chama Schistossoma mansoni, que causa a esquistossomose, que é conhecida como barriga d'água no Brasil. Que, apesar de ser uma doença que, teoricamente, seria muito fácil de controle, ainda é um problema de saúde pública no Brasil. E na África, então, é um problema expressivo. Ela é transmitida de que maneira? Você adquire o parasita quando você nada em rios, mas principalmente lagos contaminados. É que o pessoal no interior chama lagoa de coceira. Então, a pessoa nada na lagoa contaminada com parasita, uma forma larvária do parasita penetra na pele da pessoa e vai migrar para vários órgãos, morando, no fim, na corrente circulatória do indivíduo. E aí, esse parasita começa a colocar ovos, que uma parte deles é eliminado nas fezes do indivíduo, outra parte fica circulando no organismo e começa a causar problemas hepáticos. Então, o problema da doença é a deposição de ovos no fígado. É chamado barriga d'água por quê? Porque um dos sintomas, quando a doença está avançada, é o acúmulo de líquido no abdômen, justamente por causa desse comprometimento hepático. Então, o paciente fica com um abdômen super distendido. Isso. Mas na África é um problema muito sério. Né? 200 milhões de pessoas no mundo atualmente são acometidas pela doença. Então, especificamente, o que eu estudo são encontrar genes no parasita que sejam responsáveis pela adaptação do parasita no corpo humano. Porque a gente sabe que o parasita penetra e ele sobrevive à resposta imune. Né? Toda vez que a gente entra em contato com um patógeno, nosso corpo tenta se defender pela resposta imune. Muitas vezes ela é eficiente, a gente se cura, muitas vezes ela não é eficiente. Aí ele se adapta ao nosso corpo. E sobrevive. Eu tento entender como que ele se adapta ao nosso corpo. Né? O parasita não pensa, ele é programado geneticamente para sofrer essas adaptações. Então, eu entendo quais são os genes que são importantes para que ele se adapte nos diferentes momentos de vida. E uma das coisas que eu estudo é, por exemplo, como os hormônios do ser humano fazem efeito no parasita. Então, por exemplo, os hormônios que nós temos, nós produzimos, o parasita enxerga, ele entende que é um sinal, eu estou no lugar certo na hora certa, agora eu posso me desenvolver para a próxima fase. Olha, então, é isso que eu tento estudar, né? Estudo. Então, esses hormônios são sinalizadores para ele? Sinalizadores, justamente. Essa é uma palavra correta, cientificamente de usar. Eu estudo como que esses sinalizadores humanos, como que o parasita entende molecularmente esse sinal. Qual é o receptor que ele tem para sentir esse sinal e perceber. São sinalizadores que ajudam no desenvolvimento do parasita. Então, às vezes, até moléculas que são produzidas na resposta imune, que o corpo produz para atacar o parasita é um sinalizador positivo para ele, que ajuda no desenvolvimento. Interessante. Quanto tempo você já trabalha nessa pesquisa? Olha, contando desde o meu doutorado, já tem 10 anos que eu estou debruçada. Tem que gostar, né? Tem que gostar. Trabalho é paixão, pois em qualquer área, né? Qualquer coisa que a gente faça é paixão. Tem que gostar, porque pesquisa é uma série de fracassos. A gente tenta, vamos ver isso, ver tal hipótese e poucos sucessos. Aí eu quero retomar palavras suas, né? Porque você disse assim, em relação ao investimento das nações. A gente investe no que é incerto, para que, dando certo, no futuro a gente possa colher os frutos. Só que uma nação, ela tem, assim, séculos, milênios pela frente. Um cientista, ele tem anos de vida. Como é que você lida com a questão da incerteza? Porque você está investindo aí, já são 10 anos da sua vida, investidos e bem investidos, e a gente agradece por você fazer isso, porque o que você descobrir é em benefício de todo um povo, não é? Mas há sempre a incerteza e o cientista tem que conviver com ela. Como é que você convive? Na verdade, aquela pretensão de que quando você vira um cientista de que eu vou descobrir a cura da AIDS, eu vou descobrir a cura do câncer, não é real, né? O que a gente tenta fazer é qual pode ser a minha contribuição no conhecimento científico atual.
Então, a gente trabalha com projetos que visam responder pequenas perguntas. Então, você trabalha com pequenas perguntas. É como se fosse construir um castelo mesmo. Então, hoje você vai tentar descobrir aquele bloquinho para aquela parede. E aí você coloca o bloquinho. Às vezes, esse bloquinho vai fazer parte de uma parede de sustentação, que sem ela não seria possível. Por exemplo, o micro-ondas. O cara que estudou as ondas, as micro-ondas, ele não tinha noção da aplicação que isso ia ter. E quem olhasse de fora, falou assim, nossa, mas esse é um conhecimento básico, tão inútil. E hoje o micro-ondas mudou o cotidiano das famílias, décadas depois. Às vezes, até o conhecimento que você gera hoje, você não consegue prever qual vai ser a interpretação que outro cientista no futuro vai ter. O que a gente faz? A gente registra esses conhecimentos acumulados em publicações científicas. Que aí os pesquisadores, hoje, por exemplo, eu quero fazer uma determinada pergunta. Por que o parasita sobrevive? Então, eu vou tentar estudar tudo que já tem em literatura, que alguém já conseguiu descrever, baseado nesse conhecimento atual, eu tentar fazer novas hipóteses, novas perguntas. Esse é o processo científico. É um caminho de formiga, vamos dizer assim, um trabalhinho de formiguinha. É assim que se constrói. Nada nasce do dia para a noite, né? São décadas, são vidas e vidas e vidas. E tudo que eu faço hoje dependeu de vidas e vidas e vidas de outros cientistas que deram as bases do conhecimento atual. É um conhecimento que vai sendo adquirido e produzido de uma maneira humilde, né? Tem que ser, né? Porque isso que você está falando aí, ainda que tenha alguém que tenha estudado muito e que possa arrogar áreas de conhecimento, ele tem que se apoiar em quem veio antes dele. Sim, necessariamente. E tem que se contentar em produzir de maneira limitada. Porque senão ele não consegue avançar, ele desespera diante do fato. Então, a pessoa tem que ter um olhar humilde para conseguir realizar um trabalho mas engraçado, mas pesquisador, em geral, é pretencioso. É uma das características do sério. Fala naturalmente. Aí um pouquinho. Porque você sempre tem a ambição de querer, ter, né? Enfim, é o combustível que põe a pessoa para frente. Quer dizer, muitos pesquisadores no fim, depois a gente brinca assim, é para ganhar o Nobel. Aí você descobre que você já chegou em certa fase da carreira que você, não vou ser eu que vou ganhar o Nobel para o Brasil. Eu já descobri isso. mas faz parte da personalidade do pesquisador. Você tem que ser ambicioso no sentido de o que você quer descobrir. Na verdade, a pesquisa é apaixonante, né? A contribuição, aquele bloquinho bem pequenininho que você contribui no conhecimento da humanidade, isso é fascinante no pesquisador, né? Você sempre quer saber mais. Quando você chega numa resposta, essa resposta não te satisfaz. Ela abre outras perguntas e aí você vai atrás de responder essas outras perguntas. Para a sua pesquisa, de onde vem o recurso? Da minha pesquisa e da minha formação, o recurso veio principalmente da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Científica do Estado de São Paulo, que, na verdade, é uma das maiores agências de financiamento de pesquisa no Brasil, né? No Brasil, nós temos basicamente 2 recursos, o CNPq e a FAPESP. E as FAPs, que nós brincamos, que cada estado tem a sua FAP. Então, aqui no São Paulo é a FAPESP, no Rio de Janeiro a FAPERJ, em Minas é a FAPEMIG, que uma parte do imposto que é arrecadado é destinado a essas fundações, e isso custeia a formação dos cientistas através de bolsas de estudo. A maior parte dos doutores que são formados tem bolsa de estudo e custeia os projetos de pesquisa. Então, é daí que vem. Então, a arrecadação de imposto é a maior fonte. Fonte de iniciativa privada existe muito pouco no Brasil, é quase que inexistente. Diferentemente na Europa e nos Estados Unidos, que é uma porção relativamente expressiva do financiamento de pesquisa. Aqui, a indústria não investe no Brasil, né? Você já esteve em outros projetos de pesquisa? Já, na verdade. Como é que foram os resultados? São pequenos bloquinhos que a gente vai construindo, né? Então, por exemplo, durante o meu doutorado, você se envolve no projeto de pesquisa que é do seu orientador. Na verdade, o doutorado é isso, você desenvolve uma parte do projeto de pesquisa do outro pesquisador, que é o seu orientador. Então, já passei por uns 4, 5 projetos de pesquisa em colaboração com outros países no exterior, com a Alemanha, por exemplo, com pesquisadores dos Estados Unidos. Então, cada um dentro da sua área de expertise, realiza experimentos, analisa dados e aí a gente gera uma nova informação. O produto disso, o resultado da pesquisa científica, são artigos científicos. Então, e na verdade até é a moeda de avaliação do pesquisador. É o quanto, a qualidade do artigo científico que você consegue produzir e o tipo de dado que você consegue produzir e publicar.
Então, por exemplo, a gente pergunta quais são os genes responsáveis pela diferenciação de um determinado processo. A gente consegue descobrir esses genes. Então, outros pesquisadores pensam, então, se eu, de repente, fizer uma droga que atue sobre a regulação desse gene, eu consigo parar o desenvolvimento da doença? É assim que funciona a pesquisa. Muito interessante. Você falou que fora do Brasil, principalmente na Europa, existem empresas, existem grupos particulares que investem na pesquisa. Aqui não é expressivo esse investimento, não é? Por que isso acontece? O que poderia acontecer para gerar esse incentivo de empresas particulares que investam no cientista? Primeiro porque eu acho que, efetivamente, por exemplo, as grandes multinacionais são as que mais investem. Então, pensando na área biológica, que é a minha área de atuação, indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica a gente não tem uma indústria farmacêutica nacional que tenha, talvez, disponibilidade de recursos. Porque investir em pesquisa é um investimento de risco. Você vai injetar milhões e talvez você não gere um produto. Não por isso é um investimento de risco. Então, você tem que ter grandes empresas que têm um grande aporte financeiro para correr esse risco. Mas quando você descobre uma droga, você patenteia e ganha milhões, né? Milhares de dólares. Eu acho que falta também, primeiro, a cultura do investimento em ciência no Brasil, que a própria população não entende a importância de investir até recursos públicos nisso. Segundo, empresas que têm capacidade financeira de investir. Incentivo do governo, né? Por exemplo, se pudesse dar algum incentivo para as indústrias desenvolverem, investirem em pesquisa, desenvolverem, isso ajudaria a alavancar essa área. É um processo, né, de crescimento, de entender a questão gira em torno de conseguir esperar o tempo da colheita, né, do investimento. Né? Investir e esperar pacientemente pelos resultados. E dar recursos para que esse investimento consiga gerar frutos, né? Porque não adianta também só dar dinheiro, que nem aquela questão que nós falamos inicialmente. O pesquisador consegue dinheiro de fonte pública hoje, mas a dificuldade que ele tem para ter acesso às tecnologias que ele precisa para realizar pesquisa científica ainda são grandes, então, ainda é bem grande. Então, Nós falamos várias vezes de recursos, de investimento, de importação, de ter acesso aos equipamentos, laboratórios adequados. De uma certa forma, a gente está sempre tangendo um tema aqui que é a política. A política precisa cooperar com a ciência para que a gente tenha a oportunidade de abrir espaço para os nossos pesquisadores científicos realizarem um trabalho à altura deles. E você me trouxe uma informação interessante, que fiquei muito contente quando a gente estava aqui se preparando para o programa, e que eu queria que você compartilhasse conosco. Não é? Primeiro, uma pergunta. Não é? A contribuição que a política traz para a pesquisa científica. Não é? Concretamente, como é que ela pode se dar? Alguma coisa você já respondeu, só realinhar isso para a gente. E, nomeadamente, o Romário ele teve uma atuação importante recentemente que vai favorecer o universo da pesquisa científica. O que foi isso? E, a partir disso, como é que a política pode colaborar com a pesquisa científica? Então, a política é muito importante para colaborar com a pesquisa científica, porque, primeiramente, os recursos majoritariamente são públicos. Então, fazer com que esses recursos cheguem às mãos dos institutos que proporcionam esse financiamento é super importante. Ter leis que aumentem esse recurso, aumenta, obviamente, a produção científica e a qualidade dela, e principalmente a questão tributária sobre os insumos de pesquisa, que hoje nós pagamos uma taxa tributária enorme. Boa parte do recurso é gasto nessa questão tributária, e a questão do acesso à importação, né, que é um fator limitante. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma ideia, a gente vai comprar o reagente, vai demorar 3 meses para chegar até a nossa bancada, e às vezes a gente tem que questionar se ele chegou de forma adequada. Não é raro você perder mais 3 meses, porque você vai ter que importar de novo, porque chegou estragado. E a alfândega não garante isso, ninguém garante isso. Por exemplo, eu estou esperando a liberação de uma amostra na alfândega faz
3 meses. E eu não tenho notícia se vai ser ou não. Eu já não sei se a amostra que está lá já está ainda tem integridade ou não. Então, isso faz muita diferença. Outra coisa que ajudaria muito é diminuir a carga tributária. Mas aí é muito mais complicado, né? Mas acho que abrir essa discussão é importante para começar a pensar, né? Quem sabe um outro deputado nos ouvindo começa a pensar em alguma coisa efetiva para isso. Com certeza. E, Kátia, olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Por compartilhar conosco aí sobre o assunto. Estamos muito felizes de receber você aqui. Esperamos ver aí pela frente resultados do seu trabalho e alguma novidade, por favor, nos informe, porque vai ser um prazer receber você aqui de novo, viu? Eu que agradeço o convite, em nome de uma geração de cientistas que existem, né, de uma nação de cientistas que existem, que diariamente, silenciosamente, na bancada do seu laboratório, na frente dos seus computadores, tenta fazer a diferença aí, tentando colocar mais um bloquinho do conhecimento, né? Eu sou só uma diante de 1 milhão deles que existem no Brasil, que lutam tanto quanto eu. Eu que agradeço esse espaço para que a comunidade possa nos ouvir, né? Ouvir e entender um pouquinho mais a nossa realidade. Obrigado, parabéns. Estamos terminando esse nosso primeiro bate-papo de hoje, mas já voltamos com você no segundo bloco do programa para conversarmos sobre um assunto que interessa a todos, primeiros socorros. Você não pode perder. Enquanto isso, entre na nossa página no Facebook e deixe o seu comentário sobre o que está achando do nosso programa de hoje. Nós voltamos já já.